O vídeo de hoje é para falar sobre a criação dessa tela aqui, que para quem não sabe é uma representação da deusa Astarte, uma deusa fenícia e cananeia da fertilidade, do amor sexual, da beleza e da guerra. Então só a partir daí a gente já pode entender que existe um paralelo dela com o conceito do planeta Vênus. Não por acaso ela também está muito associada à Lua, nessa questão aí do feminino, da fertilidade. Ela é amplamente sincretizada com outras deusas ali da região mesopotâmica, como Istá e Nanã. Elas todas são de regiões e povos próximos ali que acabaram englobando e se misturando ao longo das décadas de contato entre essas culturas. Então, continuando a série dos quadros que eu venho contando aí nos últimos vídeos, essa é mais uma das representações desse arquétipo da deusa antiga, que fala sobre dualidades. E uma curiosidade para a gente começar a falar do processo da criação da tela em si, é que ela foi feita ao mesmo tempo dessa aqui do pão. As duas têm o mesmo formato vertical de 30 centímetros por 100 de altura, ou seja, 1 metro de altura. E como eu já falei aqui em outros vídeos, eu não gosto de estar trabalhando só em uma tela, eu gosto de ter sempre várias em andamento ali, porque enquanto para uma para refletir, descansar, eu posso pular para outra e continuar ali. No próximo vídeo eu provavelmente vou falar sobre essa aqui do Pan, mas pra gente começar a contar a história dessa tela, o que eu acho legal é de comentar aqui, pelo aspecto técnico mesmo da pintura, é que vocês já viram que na maioria dos meus projetos eu normalmente começo criando uma cor de base, uma cor que vai servir para trabalhar toda a atmosfera ali, para deixar o fundo respirar ao longo do processo. Essa aqui é uma exceção, ela é uma das poucas telas, se não a única até agora que eu comecei do branco, do fundo branco da tela. Isso tem um motivo, é claro, eu acho que fica até óbvio se para ver como eu queria trabalhar esse brilho intenso da luz da lua. Foi essa cor que eu escolhi para transparecer do fundo. Então esse branco que você está vendo aqui é da própria tela, assim como aqui no próprio reflexo. Então eu vim preservando essas áreas ali, porque é muito diferente você jogar a tinta por cima para ir fazendo o branco na pintura, do que você preservar o fundo totalmente claro ali. E essa imagem aqui, ela é uma das poucas que eu não fiz manipulação de Photoshop, quer dizer, até fiz, usei uns filtros, fiz os enquadramentos, fiz o recorte com a lua, mas a figura em si, ela é uma estátua, ela é uma relíquia antiga, peça de museu, que eu já tinha visto, eu achei linda. Nossa, o quanto eu gostaria de ter uma miniatura dessa estátua aqui no meu altar. Algum dia eu ainda vou ter. E eu olhei para a foto dessa estátua e fiquei pirando. Esses olhos de pedra vermelho, parece que tá aceso. Eu queria muito representar essa certa estranheza dessa figura, que ela é humana, mas ao mesmo tempo ela tem uma atmosfera de ancestralidade. A minha pira era como se essa deusa tivesse acordado, levitado aos céus na frente da lua, como se fosse uma entidade antiga que acabou de despertar. Tem essa representação do corpo feminino, que é muito comum em estátuas antigas. Variedades de Vênus, são essas Vênus arqueológicas, trabalhando com essa questão da forma do corpo na sua abundância, nessa naturalidade. E aí eu queria manter esse aspecto meio de estátua. Eu queria que fosse uma estátua viva. Então eu não transformei ela em humana. Eu mantive as marcas. Tem ali na estátua como se fosse as peças, não sei se porque quebrou ao longo da história ou porque foi feito já assim, como se as peças do braço tivessem separado e grampeado. O próprio aspecto da pele, na verdade eu tentei fazer como se fosse uma espécie de pedra, meio marfim. Ela no original é um branco marfim. Eu dei uma atmosfera ali para ela não ficar totalmente branca, como se tivesse um tom meio de pele e tal, mas ainda tentando manter esse aspecto liso e esse brilho que seria típico de uma estátua de pedra, pensando também numa luz vindo de trás. Então eu dei uma roubada, porque tem também uma outra fonte de luz vindo de frente, batendo aqui na frente da cara dela, do peitoral, claro. Mas a ideia da silhueta dela, né, acesa pela luz da lua, a luz vindo de trás iluminando os cabelos meio prateados, foi uma interpretação a partir do formato ali do cabelo da estátua. Eu fiquei imaginando, né, se ela é uma deusa lunar, tem toda essa questão com a lua, e toda a estátua é branca, então o cabelo dela não podia ser outra coisa além de branco, prateado. E por fim, eu usei um artifício aqui que eu usei em alguns outros quadros, ainda vou mostrar mais à frente, mas acho que foi uma das
primeiros casos que eu testei, que é uma tinta a óleo com um aspecto dourado, como se fosse um glitter, né? Uma coisa assim. Eu tenho uma dessa prateada e uma de cobre também. E aí isso dá um acabamento muito interessante, porque dá um certo reflexo na hora que você olha, parece meio metalizado. Isso somado com o brilho do olho, que tá numa tinta neon, faz com que no escuro o olho acenda. Ela fica meio fantasmagórica, fica muito bacana. Quando ela tava ali em 95% pronto, eu senti que tava quase lá. E é muito interessante como esses processos acontecem. Teve um dia que a Luma veio aqui em casa pra ver como tava o andamento ali da tela. Ela bateu o olho, a gente trocou uma ideia. E ela me deu um toque. Eu falei, cara, eu acho que tá faltando uns detalhes de lilás, principalmente ali na sombra da perna, que é uma parte que está mais abaixo, mais na sombra, né, mais longe dessa luz da lua. Então eu já tinha feito um filtro azulado na parte da perna, mas esse detalhezinho de lilás fez toda a diferença. E é muito legal como às vezes um olhar externo de uma outra pessoa que é artista, que tem uma bagagem diferente, mas dialoga com a sua, pode acrescentar, pode crescer. Eu segui essa dica, coloquei esses lilás ali e nossa, o quadro estava pronto, fez toda a diferença. Lembrando que essa tela e todas as que eu venho mostrando desde o primeiro vídeo aqui desse canal são representações de trechos de um texto, de uma oração, de uma invocação para as deusas que trabalham essas energias feminina, lunar, do fogo e das sombras, através de diferentes culturas, diferentes olhares e interpretações. Então, antes de ir embora, se inscreve no canal e se você tá chegando agora, tá perdido, assiste primeiro esse vídeo aqui, onde eu conto como aconteceu esse meu despertar artístico e espiritual. E talvez você goste de ver esse outro vídeo aqui de uma tela enorme que eu fiz sobre Babylon, a deusa escarlate. E antes de ir embora, curte o vídeo e comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa série. Que outros deuses, deusas ou entidades você gostaria de me ver abordando? Quem sabe não aparece aqui nos próximos vídeos. Valeu!